Então, acho que já podemos começar. Doutor Marcos, já tem pessoas aqui, né? Deixa eu ver se já tem algum comentário. Então, nós vamos falar hoje sobre a criação do TECOI, a solução para barrar as ações do STF. Convidado para conversar comigo é o doutor Marcos Davi Figueiredo. Ele é advogado e ele é criador desse decreto-lei, do projeto de decreto-lei, que basta uma sanção do presidente da República para que tudo isso passe a vigorar no país, não é? O único decreto que não depende da aprovação do Congresso é o decreto-lei. Então, por isso, a gente chama que o TECOI, a gente costuma dizer que o TECOI seria a única solução para amanhã mesmo, se for decretado, depois de amanhã ser assumido os ministros ali do tribunal e já começar a colocar ordem e progresso no Brasil. Então, já vou dar boa noite, boas-vindas ao doutor Marcos. Boa noite, doutor Marcos, obrigada. Muito obrigada novamente pela deferência, pela sua participação e pela honra de conversar com o senhor aqui no canal sobre esse excelente projeto de decreto-lei. Boa noite. Boa noite, Fabiana. É sempre um prazer quando você me convida, né? Diante do caos que nós estamos vivendo hoje, né? De uma insegurança jurídica plena, cada dia temos um ativismo jurídico aí. Agora o ativismo jurídico é diário, né? Sim. Trazer segurança para a população brasileira, insegurança para o Estado, para todos que vivem numa democracia. Ótimo. Então, eu gostaria de começar a conversar com o senhor, doutor Marcos, como, na verdade, o STF, que está muito em voga, que está muito na janela aí, interferindo diretamente no poder executivo. Vamos comentar esse pedido de abertura de inquérito que aconteceu ontem, né, do ministro Barroso para o ministro Alexandre de Moraes, querendo enquadrar aí o presidente no rol das fake news e tentando cavar, por que não dizer assim, algum crime para tentar enquadrar o presidente aí de alguma forma e tentar tirá-lo da presidência da República. É isso mesmo que está acontecendo dentro do STF, na sua visão jurídica e na sua visão de constitucionalista? Bom, eu tenho dado, né, várias entrevistas e feito várias lives onde eu aponto, né, a quebra da Constituição, a quebra do sistema constitucional vigente. O ativismo jurídico do STF cresce a cada dia. O que é o ativismo jurídico para vocês que estão me ouvindo? É quando o Poder Judiciário começa a legislar. O Poder Judiciário ele não legisla e nem investiga ninguém. Tá certo? Isso é proibido por lei. Isso está no próprio artigo 3º alineado do Código de Processo Penal. Então, o juiz não investiga ninguém, isso não existe. O juiz tem que ter independência para poder julgar. Tem que ser imparcial. Então, a pessoa que acusa não pode ser a mesma que julga. Não tem sentido isso. Não é no Brasil, é em nenhum lugar do mundo democrático civilizado. Então, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, as suas decisões reiteradas de quebra do comando constitucional, em defraudar o comando constitucional, está trazendo insegurança jurídica ao país, insegurança àqueles que buscam a justiça no Poder Judiciário, porque o juiz faz o que quer. No momento em que o Supremo Tribunal Federal começa a legislar, o juiz de primeira instância, o desembargador, começa a fazer o mesmo. Isso gera uma insegurança jurídica. O que é insegurança jurídica? É aquela em que a lei é aplicada e cumprida literalmente. Porque o artigo 35, inciso 1º da Lei Orgânica da Magistratura, que é a Lei Complementar 35 de 1979, ela diz que é dever jurídico do juiz cumprir e fazer cumprir com exatidão as leis. Está escrito isso desde a época do regime militar, porque essa lei complementar é da época do regime militar, em 79, quando era o presidente Ernesto Geisel. Só que
Hoje é letra morta no judiciário, porque nenhum juiz aplica a lei. Hoje, ele não só não aplica, como ele defrauda a meta, ou seja, a lei vai num sentido, ele diz outro. Ele interpreta conforme a sua filosofia e a sua ideologia hoje, né? Isso, nós vemos realmente... Nós vemos realmente julgadores militantes, na grande maioria das vezes, entendendo ali a lei da forma que ele quer. O nosso sistema, o nosso ordenamento jurídico, né, doutor Marcos, ele é suscetível a essas interpretações, porque a lei, às vezes, ela não é clara, ela dá subterfúgios, aí tem os entendimentos já das cortes, então nem sempre o branco é branco e o preto é preto. Né? Então, essa é uma grande insegurança jurídica que o país inteiro passa por muitas décadas. Em especial com o advento da Constituição de 88, o senhor me corrija se eu estou errada, uma Constituição completamente paternalista, uma Constituição que só mais dá direitos do que deveres, né? E uma Constituição que abre muita brecha para os poderes terem subterfúgios. Eu vou fazer apenas, Fabiana, um acréscimo na sua colocação no seguinte sentido. As leis boas que existem e que só têm uma interpretação, existem. Uhum. É claro que existem outras leis que têm um sentido dúbio, mas a maioria da legislação brasileira ela é coerente, ou seja, existe uma lógica no comando normativo, ou seja, no verbo. Existe como eu diria, uma meta legislativa, ou seja, quando o legislador, você que está me ouvindo, quando o legislador vai criar uma lei, essa lei sofre muitos comentários na tramitação dela no Congresso. Então, às vezes, uma palavra que está escrita na lei tem um sentido. Aí, um deputado federal faz uma emenda pedindo a substituição daquela palavra por uma outra, que tem um significado mais preciso. Quando a lei é aprovada, ela tem um sentido específico em função dessa meta legislativa, ou seja, no estudo, na elaboração da lei. Então, ela tem uma interpretação objetiva, não é subjetiva, ou seja, o juiz ele tem que observar o verbo da lei. Ele tem que observar qual é a finalidade da lei. Ora, no momento em que ele não observa isso, ele provoca um desequilíbrio nas relações jurídicas. Porque você que está me ouvindo, que é empresário, quando faz um contrato de compra e venda, quando faz um contrato comercial, quando você faz um contrato social, um contrato de investimento, de empréstimos, você parte do princípio de que a lei que regula esses contratos, ela será observada. No momento em que essa lei não é observada por quem tem o dever jurídico de observá-la, gera um caos e uma insegurança. Você fica com medo de investir num país onde cada juiz tem uma interpretação pessoal, ignora o que está na criação da lei, ignora a meta dada pelo próprio Congresso Nacional, ignora o comando normativo da lei. Isso gera uma calamidade. Por quê? Porque você fica sem saber qual é o seu direito, embora esteja lá, claro, Kelsen já dizia o seguinte, toda lei ela tem que ser clara para que uma pessoa mediana possa entender o que está escrito na norma e possa se conduzir conforme a norma. Então, a lei deve ser clara. Olha, se ela é clara para o cidadão comum, mais clara ela deve ser para o operador do direito. Estuda hermenêutica jurídica, interpretações da lei. Então, a interpretação tem limite. Hoje, nós vivemos a interpretação sem limites. Isso faz com que juristas como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Maximiliano, trema no túmulo, porque todas as regras que ele criou
para a interpretação da lei são violadas hoje. Uhum. Nós vivemos uma desforra aí do Poder Judiciário, né? E, inclusive, né, doutor Marcos, essa questão aí da CPI. Essa CPI aí da Covid, são tantos absurdos, tantas aberrações que a gente vê diariamente, que é uma outra forma, né, de enquadrar aí o presidente e de fazer com que o governo não ande. Ou seja, a gente está vendo o judiciário fazer política, na verdade. E o judiciário precisa apenas julgar, nem legislar, nem executar e tampouco fazer política. As articulações que a gente vê no Supremo Tribunal Federal e reunião com o líder de bancada de um partido e interferência com o presidente do Congresso, gente, isso nunca foi visto antes. Nunca nós tivemos o nosso ordenamento jurídico, nossos 3 poderes estão ameaçados, né? E todo dia nós recebemos mensagens e notícias que deixaria Rui Barbosa de cabelo em pé, né? Então, e outros tantos juristas aí, e os nossos fundadores aí também do direito. Então, eu queria também que o senhor abordasse essa questão. Agora nós vamos entrar no tema realmente do programa, que é o que faz barrar essas extrapolações dos poderes, esse atropelamento dos poderes. O STF hoje nós não temos um presidente da República, muitas vezes eu comento. Nós temos 11 pretensos presidentes da República, que determinam e que conduzem as ações, em especial na pandemia, que tiraram os poderes do presidente, né, e colocaram ali para governadores e prefeitos. Até onde isso vai, doutor Marcos? Até onde isso vai e como realmente barrar essas interferências? Bem, está claro pela Constituição Federal que os poderes são harmônicos e independentes, está no artigo 2º da Constituição Sim. Federal. Só que qual deveria ser a conduta do Poder Judiciário? Se manter equidistante. O que significa isso? Longe, a uma determinada distância, do Legislativo e do Executivo. Por quê? Porque é ele que vai julgar. Então, ele não tem que se manifestar politicamente, nem dar entrevistas, opiniões, como acontece hoje com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Quando você expressa uma opinião política, quando você expressa uma opinião que não é da sua competência, sendo você um magistrado, você violou o artigo 36 da Lei Complementar 35/79. É abuso e desvio de poder. Por quê? Porque a opinião que você se manifestar, não importa se é contra ou favorável, poderá resultar num processo futuro que você terá que julgar. E como é que você vai julgar se você já tem um posicionamento público, um entendimento na qual você se posicionou perante a população? Você não pode mais julgar, porque o princípio do julgamento é a imparcialidade. Isso está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8, inciso 1º. Ou seja, o tribunal tem que ser imparcial. Como é que o tribunal é imparcial se o tribunal fica dando entrevistas, fica dando opiniões sobre a administração pública do executivo, do que deve, do que não deve fazer? Ele não poderia se manifestar, em hipótese alguma. Ele teria que ficar em silêncio, como faz a corte americana, como faz a corte inglesa, como faz a corte alemã. Será que eles não aprendem com os países desenvolvidos que a arte de julgar é uma coisa muito séria? O juiz nem tem função social. Alguns juízes dos países desenvolvidos não vão para bailes, manifestações. Por quê? Porque ele é um juiz. Ele não deve tomar partido, né? Ele tem que se resguardar da dignidade do cargo que ele ocupa. Ele não pode fazer isso.
Uhum. E, infelizmente, existe, está claro para mim isso, acho que para todo constitucionalista, né? Uma quebra da Constituição e política. Querem desestabilizar a democracia no Brasil. E quem está desestabilizando essa democracia é o próprio Poder Judiciário. E não é só no STF, não. Eu Não. tenho dezenas de ações em diversas partes do país com abuso e desvio de poder de juízes, desembargadores, porque se sentem protegidos por essa ideologia política do STF em praticar ativismo jurídico, em legislar. Uhum. Então, eles se acham acima da lei. A lei sou eu. Voltamos agora a 1215, na Carta do Rei inglês, da autonomia dos feudos. Voltamos a 1215, ao ano 1215. Então, nós estamos vivendo uma anarquia. E para resolver essa situação, você que está me ouvindo, não importa se você é de direita, de esquerda, de centro, qualquer presidente que sentar na cadeira do presidente da República, seja ele vai sofrer as mesmas sanções, né? Sim. Exatamente. De esquerda, de centro, ele não vai governar, porque existe uma mobilização mundial dando poderes ao judiciário para governar. É um negócio muito... eles querem assumir o controle do mundo. Então, essa iniciativa é internacional e tem que brecar isso, porque não haverá Brasil, não haverá democracia. E a única forma de você parar o STF e o Poder Judiciário, ou seja, afastar os juízes que praticam ativismo jurídico, que cometem desvio e abuso de poder no exercício da função judicante, meu amigo, é só o TCOI, o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Não existe um caminho pela lei para se fazer isso. Então... E a gente escuta, doutor Marcos, só lhe interrompendo, vários comentários, inclusive descabidos nesse sentido, de que o presidente da República, por liberalidade, pode destituir os ministros do Supremo. Isso é uma mentira, né? Que nós devemos propagar. Inclusive, vi vídeos hoje eu vi vídeos no WhatsApp de pessoas de movimentos diversos, né? Convocando as pessoas para irem às ruas, pedindo que o presidente destitua os ministros. Os ministros do STF, eles têm cargo inamovível, né? Eles vitalício. Vitalício, depois de serem nomeados, somente com aposentadoria, não é? Então, não tem como o presidente desnomear ministros, a não ser através do decreto-lei do TCOI, não é verdade? Perfeitamente. O que acontece, Fabiana, é que com o sucateamento do ensino de direito no Brasil, eu sou professor de direito constitucional, de direito de processo civil, o que eu vejo é uma, vamos dizer assim, uma inconsciência política do que nós estamos vivendo hoje, por parte dos universitários. Por quê? Porque eles não têm uma consciência política formadora de opiniões como tinha na época de 64, né? Hoje nós vivemos uma história do Brasil falsificada, não contada nas universidades. O direito é ensinado parcialmente. Hoje, você que está me ouvindo, que é estudante de direito, você aprendeu em qualquer faculdade. Eu não estou restringindo aqui, fazendo uma diferença entre faculdade pública e particular. Eu digo qualquer faculdade no país. Quando você que é estudante de direito, estuda processo civil, o teu professor ele diz que o juiz, em nome do livre convencimento motivado,
ele pode dar uma decisão judicial. Se você não estiver de acordo, você, advogado, recorra. Você deve recorrer. Você é ensinado nisto. Observe, você é ensinado nisto. Você sabe que eu estou dizendo a verdade. Só que esta afirmação, o que foi te ensinado é correto? Resposta, não. A prestação jurisdicional do Estado, ou seja, a sentença, para ela existir, tem que haver quesitos formais e materiais. Numa linguagem simples, você que é cidadão, tem que ter bom senso, tem que ter coerência lógica. Ou seja, o juiz não pode transformar na caneta dele a realidade das coisas. Por exemplo, o céu é azul e no papel ele diz que é preto. A vaca é branca, na realidade, mas no papel ele diz que ela é preta. Isso acontece diariamente. Por quê? Porque eles violam o comando normativo da lei. Então, você só tem uma alternativa. É votar no DECOI. Nós convocamos uma passeata para o dia 15 de agosto, no próximo domingo, a pedido... Sem ser esse no outro. Sem ser nesse no outro, né? Só para... Exatamente. Sem ser nesse domingo, no outro domingo. A pedido do presidente da República, que ele pediu uma mobilização na Avenida Paulista, em São Paulo, dizendo que ele vai fazer o que o povo pedir na Avenida Paulista. Sim. E que o povo de bem quer é o DECOI, que vai restabelecer a ordem jurídica no país, vai afastar todos os magistrados, desde o Supremo Tribunal Federal a juiz de direito da tua cidade, passando por desembargadores que cometeram abusos e desvio de poder no exercício da função judicante, que violaram a lei orgânica da magistratura, que foi criada em 79 e que está em vigor, que violaram o Código de Ética da Magistratura. Nós vamos nos basear nesses instrumentos legais para afastar todos os magistrados que incorreram nestes abusos. Não tem conversa fiada. Do mesmo modo, para o Ministério Público, o procurador que deixou de denunciar um juiz, um desembargador, por corporativismo, por achar que, em nome do livre convencimento, ele pode escrever qualquer coisa no papel, e isto é sentença, isto é um acórdão, uma decisão colegiada de um tribunal. Negativo. Esse procurador da República será julgado pelo DECOI e afastado de suas funções. Nós vamos fazer com que a lei seja respeitada. Por quê? Se a lei for respeitada, haverá dinheiro para a saúde, para a educação, saneamento básico. Senadores e políticos não terão mais caixa 2, não terão mais fundão. Nós vamos organizar o Estado sem violência, sem uma guerra civil. Você precisa entender isso. Se você nos apoia, compareça, sem ser nesse domingo, no próximo domingo, na Avenida Paulista, às 12 horas, vai estar lá um caminhão com a faixa do DECOI, alto-falantes falados pela Paulista, para juntos conclamarmos: presidente, assine o decreto-lei que cria o DECOI para começarmos a limpeza no Brasil, a combater a corrupção em todos os poderes da República. Simples assim. Sim, não é só o judiciário, é o legislativo e o executivo também, né? Sim, de municípios, estados e governo federal, né? Exato. Então, o que acontece? Então, nós vamos fazer o quê? Esse tribunal, o que é um tribunal? Tem
defesa e acusação. Então, as autoridades corruptas terão direito a julgamento, o que não existe hoje para a autoridade corrupta. É verdade. Haja vista a nulidade das condenações do Lula, né? Então, não existe. Exatamente. Então, não existe hoje no país autoridade corrupta, principalmente do judiciário, que tenha sido julgada e presa. Eu digo isso a vocês porque eu processo juízes criminalmente, desembargadores e ministros há 26 anos. Observem isso. As minhas petições são fundamentadas. Eu não xingo o juiz. Eu não ataco a honra subjetiva do juiz. Eu faço a petição tecnicamente. Sim. Eu digo que o juiz cometeu tal crime e aponto a prova. Qual seria o dever do procurador da Justiça do Estado de São Paulo? Qual seria o dever do Procurador-Geral da República? Acatar, indiciar, processar, né? E denunciar esses juízes, desembargadores e ministros. Esse é o papel dele. Se ele não faz isso, não importa a razão, ele não cumpriu com o seu dever. Então, o TECOI vai fazer o quê? Ele vai afastar todas essas pessoas, todas essas autoridades. Quem não deve, não teme. Existem, eu os conheço e prezo de sua amizade, muitos juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, procurador da República, procurador do Estado, que são competentes, corretos, mas são preteridos. O que é preteridos? Eles não conseguem evoluir em sua carreira. Para que os senhores tenham, eu só não vou citar nomes, mas eu conheço, por exemplo, juízes que foram primeiro colocados na magistratura, têm livros publicados, advogaram mais de 10 anos antes de ser juízes, decidem rápido, não deixam o advogado esperando, têm respeito pelas partes e cumprem a lei, sem inventar nada. Esses juízes deveriam estar sentados onde estão sentados os ministros do STF. Exatamente. Deveriam estar lá sentados. Por quê? E por que eles não são promovidos? Porque existe uma máfia. Não fazem parte do esquema, né? Existe uma máfia nesse sentido que impede que eles alcancem o lugar onde eles deveriam estar. Então, o TECOI, ele vai ao encontro desses juízes para afastar os maus colegas, aqueles que usam do cargo em benefício próprio. Os senhores estão lembrados quando a ministra Eliana Calmon, que eu prezo por sua amizade, foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça, ela quis levantar as declarações de imposto de renda de vários desembargadores em diversos estados da federação, porque havia indícios de prova de enriquecimento ilícito. Ela era uma autoridade superior a todos os desembargadores de todos os estados. Ela não conseguiu fazer isso e quase que ela perdeu o cargo e foi afastada pelo STF. A situação no país, juridicamente falando, é extremamente grave. Por isso o TECOI tem apoio, graças a Deus, de milhares de oficiais das Forças Armadas. Senão, eu não poderia estar aqui falando com os senhores.
E, digamos, e na prática, doutor Marcos, o TECOI, ele pode contar com as forças e as polícias investigativas do país? Pode acionar a Polícia Federal, pode acionar a Polícia Militar, pode acionar todas as forças do país como presidente? Só para os senhores terem uma ideia do que isso representa, o TECOI, quem tem mais de 50 anos sabe da Operação Mãos Limpas da Itália na década de 80. Na década de 80, você via o Jornal Nacional falando da máfia italiana com o judiciário italiano. O juiz, eu não me lembro agora, o nome me fugiu da memória, ele começou a prender seus colegas, a combater a máfia, os maus juízes. Ele tinha carro blindado, escolta especial. O que aconteceu com ele? O que a máfia italiana fez? Não conseguia matá-lo. Tentaram várias vezes e não conseguiram. Mas aquela história, né? Para matar esse juiz, eles explodiram uma ponte. Quando o carro dele, blindado, passava na ponte. Para vocês verem a tamanha, o tamanho e o poder do judiciário. O judiciário, ele não teme ninguém, exceto militares. Eu digo isso a vocês porque eu venho de família de militares. Quem conhece a minha página moraliza.com, já viu o meu histórico, está lá. Eles não respeitam ninguém. Eles só respeitam as Forças Armadas. Só. Mas ninguém. As pessoas, você, quando votar no TECOI, não pense que os ministros do TECOI serão pessoas simples, que poderão andar na rua, pegar um ônibus, um trem, e numa festa. Não poderão fazer isso. Coisas que você, que é cidadão comum, faz todo dia com a sua família quando você vai ao parque. Porque esses ministros vão limpar o Brasil. Observe o que eu estou falando. Vão prender senadores, deputados, governadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Tribunal Superior de Justiça, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores federais, desembargadores estaduais, desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, juízes do trabalho, juízes de direito, juízes militares. Membros do Ministério Público. E os senhores acham que essas pessoas, que os senhores devem dar graças a Deus, que ainda existe no Brasil para sacrificar a sua vida pessoal, a sua integridade física, para limpar a sujeira que você foi conivente com isso? Pensem bem nisso, porque todos nós temos parcela de culpa com o governo, porque a Bíblia diz: cada povo tem o presidente que merece, tem um governo que merece. Então, cada um de nós, ou por votar errado, mas votou. Então, essa situação de calamidade pública, para ser resolvida, poderá custar vidas de pessoas, como os 36 ministros do TECOI e o procurador-geral. Isso não é uma brincadeira. Então, provavelmente, os 36 ministros seriam militares, que já têm, inclusive, como se defenderem e já possuem certo abrigo das Forças Armadas. Seria isso?
É um tribunal militar ou não? É de pessoas civis também? Não, é um tribunal que tem militares, mas tem pessoas civis, porque tem que ter uma formação jurídica específica para julgar outros juízes. Uhum. Então, veja, nós não vamos julgar qualquer ladrão de esquina, qualquer político que desviou, nós vamos julgar pessoas que têm um conhecimento muito alto, muito acima da média do povo brasileiro. Então, as pessoas que vão julgar estas pessoas, estes juízes, procuradores, têm que ter um conhecimento maior do que o deles. Tem que saber sair das entranhas, das armadilhas, das defesas dos seus advogados. Então, não é qualquer pessoa que poderá ser ministro do TECOI. Então, essas pessoas que estão se propondo a fazer isso, a salvar o Brasil, a evitar que haja perda da democracia, que nós venhamos a perder a nossa liberdade, vão se sacrificar para julgar, para limpar o Brasil. Então, uma pergunta aqui, ó. Só um minutinho, Juliana, só para concluir. Dar um apoio maciço, porque o que nós precisamos? Só da assinatura do presidente da República. Ele aí é que está. O decreto-lei, publicou no Diário Oficial, no dia seguinte o procurador-geral já está no exercício da sua função. E é o procurador-geral que vai acusar todas as autoridades que eu citei anteriormente, dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público e Executivo. Só um minutinho, Juliana. Você tem que entender que o TECOI não vai julgar o presidente da República, ele nem pode fazer isso. Quem julga o presidente da República por crime de responsabilidade é o Senado. E quem julga o presidente da República por crime comum é o Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas me perguntam, mas, doutor Marcos, quando os ministros forem afastados, os 11 ministros do Supremo, quem é que vai ficar lá para continuar os trabalhos dos ministros? Outras pessoas que serão nomeadas pelo presidente da República, por indicação nossa, do TECOI. Para que a lei doravante e a Constituição sejam respeitados. Porque tem a pergunta aqui do Dalto, então, ó. O que falta para esse decreto ser criado? Qual o entrave? O que a população pode fazer para impulsionar a aprovação pelo Jair Bolsonaro do TECOI? Dalto, excelente a sua pergunta. O parabenizo por isso. O que falta ao decreto-lei? Nada. Ele está pronto. Se o presidente nos chamasse, por exemplo, hoje, e dissesse: vocês têm a solução para a situação que nós estamos vivendo, nós iríamos apontar a solução. Uma delas é o TECOI. Temos mais 2 a serem implantadas. Ele assinando isso e publicando, no dia seguinte está criado o TECOI e o Procurador-Geral. Algumas pessoas me indagaram, mas, doutor Marcos, mas o Congresso não vai impedir isso? Não vai cassar esse decreto-lei? O Supremo Tribunal Federal, que sempre peita o presidente quando ele sanciona um decreto, não vai dizer que é inconstitucional? Neste caso específico, não. Por que não? Porque esse decreto não é uma regulamentação da lei, isso é um decreto-lei na qual o presidente da República exerce a função como chefe de Estado. Ele faz o papel do Congresso Nacional, ou seja, ele legisla, cria leis para colocar ordem nas instituições. Ou seja, se o judiciário não funciona de acordo com a Constituição, ele tem que fazer com que o judiciário funcione. Para isso, ele pode criar mecanismos para afastar, como é o caso do TECOI, através de um tribunal, julgar os ministros do STF e afastá-los de seus cargos, caso se prove que eles incorreram em abuso e desvio de função e na prática do ativismo jurídico, ou qualquer crime comum.
Perfeito? Quais são os limites do presidente da República, Bolsonaro, com a criação do TECOI? O que o presidente fica impedido? Não, o presidente da República, quando ele criar o TECOI, ele não vai mais poder tirar, por exemplo, os ministros do TECOI. Isso ele não pode mais fazer. É importante que o povo entenda os poderes do presidente, se são limitados ou não. Então, por isso que eu perguntei. Isso. Então, o que acontece? Porque, veja, quando você cria um tribunal, quando o Bolsonaro, por exemplo, indicou ministro do STF, ele não pode mais interferir no STF. Ele não tem como tirar aquele ministro de lá. Nem pode fazer isso, porque, como a Fabiana colocou, a Constituição é uma das garantias do juiz, a inamovibilidade e a vitalicidade, ou seja, ele é vitalício no cargo que ele ocupa, até a morte, exceto se ele cometer crime de responsabilidade ou crime comum. Então, do mesmo modo, quando o TECOI for criado, o presidente da República não vai mais interferir nos julgamentos do TECOI. Ele nem pode fazer isso. Se ele agir politicamente... Vou dar um exemplo a vocês. Vamos supor que algumas pessoas, Fabiana, me perguntaram isso. Vamos supor que o presidente da República, o TECOI, foi criado, começou a moralização do país, e alguém faça uma denúncia contra alguém da família dele, para o Procurador-Geral Constitucional do TECOI. O Procurador-Geral ele vai verificar se existem provas do que está sendo dito. Se houver provas, ele vai oferecer uma denúncia contra o parente do presidente. Não tem como o presidente chegar e dizer, não, eu não quero que julgue meu filho, ou vou te afastar. Não existe isso. Há uma independência do tribunal, porque se ele fizer isso, ele pode sofrer um processo de impeachment no Senado Federal. Então, a coisa fora feita de maneira séria, porque o tribunal ele tem que ser imparcial. Ele não pode dar ouvido à família, à parente, ele está ali para cumprir o que diz a lei, para aplicar a lei, o que não acontece hoje no judiciário. E com isso, nós vamos evitar, quando você dá o exemplo, os juízes de primeiro grau vão começar a se enquadrar. No momento em que você afastar autoridades superiores dentro do Poder Judiciário, a base que pratica crime vai parar com isso. Porque sabe que se chegar ao nosso conhecimento, ele será afastado do cargo. O juiz de direito será afastado do desembargador. Então, nós vamos restabelecer uma ordem jurídica e fortalecer aqueles bons juízes, aqueles competentes desembargadores e honestos. Então, o TECOI, ele vem em benefício das pessoas de bem. Entenda bem isso. O TECOI, ele vai vir em benefício das pessoas de bem. Então, o Bolsonaro só precisa fazer o quê? Assinar o decreto-lei, mais nada. Para que ele assine, ele pediu que nós fôssemos a Avenida Paulista. Então, vamos colocar 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista no dia 15 de agosto. E eu convido você a estar lá. Se você é uma pessoa do bem e quer acabar de vez com a corrupção no país, venha pedir ao presidente: queremos que assine o TECOI. Essa é a vontade do povo, das pessoas de bem. Aqui não tem político. É a vontade do povo. Os políticos de bem é que devem se unir a nós. Quem não deve, não teme. Porque se eu fosse deputado federal, se eu fosse senador, e alguma pessoa do povo apresentasse uma proposta desta, eu seria o primeiro a estar lá apoiando esse movimento. Porque nós estamos assegurando futuro aos nossos filhos, aos nossos netos, assegurando emprego. Acabou como se diz, ia colocar uma expressão aqui, deixa eu pensar. Acabou a mamata. Acabou a mamata, exatamente. Entendeu? De você viver às custas do dinheiro público.
Sim, sim. Nós temos mais 2 decretos-leis que, se os 3 forem assinados pelo presidente, você moralizou todo o setor público do país. Observa bem isso. Você que é empresário, principalmente, que é profissional autônomo, quando você precisa de um alvará para construir, quando você precisa de um alvará ou de uma licença de funcionamento ou de autorização do produto, você sabe muito bem que se você não der propina para o funcionário público, você não consegue o seu alvará. Isso vai acabar com as propostas que nós temos. Simples assim. É o presidente pegar a canetinha dele, BIC, assinar os 3 decretos-lei, que no dia seguinte o Estado legalmente está organizado, porque quem vai fazer a limpeza é o TECOI. Ele vai ficar sentado na cadeira dele lá, tranquilo, sem se estressar, e governar pela educação, pela saúde, etc. Mas a pergunta é, doutor Marcos, por que o presidente ainda não tomou conhecimento desse decreto-lei, desse projeto, né, para ele assinar? Por que talvez o presidente não tenha ainda ciência de todos esses benefícios aí do TECOI? O que está faltando para que o presidente tenha conhecimento na íntegra? Depois eu vou passar aqui a cópia do decreto, que eu deixei o decreto aberto, tá? A gente vai passar rapidamente, né? Porque é um documento muito formal, enfim, nós vamos, em en passant, assim, comentar os detalhes dos artigos. Por que o presidente não teve, ou se tem acesso, o que está entravando isso, doutor Marcos? Eu acho que ele está precisando de apoio maciço da população para fazer isso. Ele já tem conhecimento do TECOI? Já, conhecimento ele tem. Eu acredito que ele esteja esperando que a população peça isso. Mas a população não tem conhecimento. A gente ouve falar de várias coisas, várias ações, né? Agora movimento para pedir o voto impresso, agora o movimento para pedir destituição do STF, que não tem como legalmente acontecer. As pessoas tinham que estar aos milhões nas ruas pedindo a assinatura do decreto. Como fazer isso, né, doutor Marcos? Eu vou explicar a você uma coisa que vai acabar com as notícias falsas que você recebe todo dia. Sim, eu vejo movimento de abaixo-assinado para tirar o ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo abaixo-assinado para fazer uma coisa, para fazer outra coisa. Isto vai resolver o problema do país? Resposta: não. Porque, veja, tudo que depende do Congresso, no Congresso Nacional, nós temos 169 congressistas que estão sendo processados criminalmente no STF. Eu pergunto a você, que tem bom senso. Não precisa nem ter conhecimento jurídico, basta bom senso, né? Para ver que não. Não precisa ter conhecimento, basta bom senso. Você acha que algum político vai fazer alguma coisa contra ele? Pensa bem um pouquinho. Você acha que ele vai fazer isso? Ele não vai. Então, essas notícias, essas denúncias que você vê todo dia nos jornais... As correntes, né? Todos os dias eu recebo isso, eu digo: pessoal, vocês estão perdendo o foco. Isso é desvio de foco. Para resolver todos os problemas do país, só o TECOI. Não existe outro caminho. Você tem que entender isso. Você fica confiando no político A, no político B, no político C, no senador A, no governador B, no prefeito C. Resolveu? Não. Por quê? Porque as instituições estão falidas. Quando é que uma instituição está falida? Quando gente sem escrúpulo passa a ser autoridade pública. Deu para entender? Sim. Então imagine como estamos, né? Então, imagine essa situação. A pessoa que governa você, ele é corrupto. Você acha que ele vai fazer alguma coisa que vai prejudicá-lo?
para beneficiar você, não vai fazer isso, meu amigo. Você tem que entender isso. Você tem que agradecer a Deus de você ter esta saída sem guerra civil. Votar no Tecói, na página moraliza.com e ir na Paulista. Vamos dar um recado claro ao presidente e às Forças Armadas. Queremos o Tecói. Queremos um país livre de corrupção, de ditadura do judiciário. Um país onde as leis sejam respeitadas e cumpridas pelas autoridades públicas. Então, você não depende de político, meu amigo. Presta atenção nisso. Você só depende de você deixar a bunda aí da televisão, que você fica na televisão o dia inteiro, ou fica lá no teu escritório e vai para casa. Vai no domingo. No domingo ninguém trabalha, a maioria, pelo menos, só os serviços essenciais. Vá na Paulista. Vamos colocar 2 milhões, 3 milhões de pessoas na Paulista e dizer em alto bom som: queremos o Tecói. Que o presidente assine o decreto-lei imediatamente para que os ministros assumam o Tecói junto com o procurador-geral e façam a limpeza que o Brasil precisa. Você entende Boa. isso? Eu agora vou passar aqui, doutor Marcos. Só me diz se você está assistindo aí, está conseguindo ver? Estou, sim. Tá. Okay. Então, eu vou passar, o decreto-lei para as pessoas terem um conhecimento, tá? Passa aí. Ainda não apareceu aqui para mim, não, mas passa que eu vou ver. Ah, não apareceu aí? Não apareceu para mim aqui ainda não. Ah, então eu não sei se as pessoas estão conseguindo ver também, só um pouquinho. Compartilhar. Ai, meu Deus. Eu sou muito ruim nessa questão de compartilhar aqui, tá? Cancela. Deixa eu ver uma coisa. Área de trabalho. Eu queria rolar aqui, ó, o documento do Tecói, mas eu acho que eu não vou conseguir. Infelizmente. Mas ele tem lá na página da Moraliza. Eu queria compartilhar aqui. Não estou conseguindo. Compartilhar aqui. Moraliza.com. Não tem BR. Você entra na página, você vai ver a constitucionalidade. Um detalhe interessante, Fabiana, eu preciso explicar. Explique. Que muitos advogados incautos significa imprudentes, têm dito que o decreto-lei que cria o Tecói não está previsto na Constituição Federal de 1988. Sim, também já li essa barbaridade. Essa informação é verdadeira, que você escuta? Não, é falsa. Por que é falsa? Basta você ler o decreto-lei e a constitucionalidade do decreto-lei que está em amarelo na página moraliza.com. Se você ler isso, você vai ver que o decreto-lei é um ato privativo do presidente da República como chefe de Estado, implícito na Constituição Federal. É um direito que ele tem implícito, está lá explicado detalhadamente, e baseado na própria Constituição. Então, não acredite você em fake news, não acredite, porque as pessoas que viveram décadas de propinas, de corrupção, não querem perder a boca. Por isso eles falam mal. Está vendo a nossa página? Essa é a nossa página. Agora eu compartilhei. Agora eu consegui no Chrome aqui entrar. Então, esse site, moraliza.com, tá? Você desce um pouco, desce, pode descer mais. Tá. Tecói e preço da população. Aqui está, da constitucionalidade do decreto-lei. Você lê esse documento.
que está na tela que você está vendo. Você vai ver que ele é totalmente constitucional. Agora, suba um pouco, Fabiana, a página, porque eu quero dar uma explicação para as pessoas que vão votar no TECOI. Está vendo onde está escrito aqui? O TECOI precisa de apoio da população. Aqui está, nome completo. Quando você for colocar o seu nome, você vai abrir uma outra página, que é a página da votação. Clica aqui só para eles verem como é que funciona, no nome completo. Clicou? Aí. Sim. Porque ele não põe o cursor direto, ele abre outra, né? Entendi. Abre outra por uma questão de segurança nos Estados Unidos. Aí você vai botar ali, ó, Fabiana. Aí você vai preencher o seu nome, depois o teu CPF, depois o seu e-mail, o seu estado, o telefone. Aí, olha aqui, aí você vai marcar 95 mil pessoas assinaram já, ó, gente. 95 mil pessoas. Esperamos que com 2 milhões na Paulista tenhamos essas assinaturas para pedir que o presidente Jair assine isso. Porque entenda você. Só um pouquinho, seguindo aqui, tá, doutor Marcos, o documento. Aí eu fiz blá, 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 aí ele pede para baixar o decreto e o requerimento, né? Esse decreto e lei é para você ler, para você ficar no seu arquivo de que você um dia votou nisso, nessa proposta. Para você passar aos seus netos, aos seus filhos, dizendo, olha, filho, o teu avô lá atrás votou nesse decreto-lei, por isso você tem saúde hoje, você tem educação, o Brasil é o segundo país no mundo em crescimento, porque foi por causa desse movimento que eu participei, que eu mudei o Brasil. Então, só um pouquinho, tá? Aí esse requerimento TECOI não é para a pessoa assinar, a pessoa só tem acesso a conhecimento aqui, né? Ele só preenche esse campo. Ele só preenche esse campo, né, doutor Marcos? Isso, o nome dele só vai preencher o campo lá em cima. Tá. O nome, depois o CPF, o e-mail, o estado, o telefone, aí coloca um xizinho lá. Concordo. Aqui, ó, onde está o que li aqui, ó. Li, aqui não, onde está li, concordo. Ele tem que marcar um X aí, li, concordo. Sim, não sou robô. Aí o último item é não sou robô. Quando ele preencher isso, vai aparecer a palavra assine. Quando ele assinar, vai aparecer a frase registrado com sucesso. Ele votou. É bem simples, então. Então, o decreto e o requerimento é só para as pessoas lerem o que estão fazendo. Mas o processo de assinatura e apoiamento é só nome, CPF, RG, e-mail, estado e concordo e robô. É isso, né? Isso. O telefone aqui como está. Sim. Perfeito? Perfeito. Então, você veja o seguinte. Eu gostaria que você colocasse, se você pudesse, acho que você consegue colocar o decreto-lei aí? Eu quero ver o artigo 15 do decreto-lei. Agora você consegue colocar o decreto-lei. Agora sim, porque eu estou só um pouquinho. Muitas pessoas fanáticas pelo presidente Jair Bolsonaro acham que nós fizemos uma conspiração contra o governo Bolsonaro com a criação desse decreto-lei, dizendo que ele será julgado pelo TECOI. Ele não será julgado pelo TECOI. Não tem sentido isso algum. Vou pedir para você, volta aqui, isso mesmo. Aqui, vai no decreto-lei, baixa esse aqui, o decreto, que vai abrir a página. Agora sim, vocês enxergam, agora sim. Agora sim, vai abaixar, bem na hora que você conseguir visualizar, que eu quero mostrar para as pessoas. Se você ler o artigo 15 do decreto-lei que o Bolsonaro vai assinar, você vai ver que ele não pode ser julgado pelo TECOI. Como é que nós estamos conspirando contra ele? E isso são as pessoas de má índole, de má intenção, que não querem a criação do TECOI, que divulgam nas redes sociais. É só você baixar o decreto-lei e ler o artigo 15, que você vai ver que o Bolsonaro não faz parte das autoridades que serão julgadas pelo TECOI. Simples assim. Sim. Ele vai assinar esse decreto-lei, como é que ele não faz parte, como é que o TECOI vai julgar? Não tem sentido, não tem lógica isso. Então você precisa parar de acreditar em notícias falsas, entendeu?
pensa um pouquinho. Quando a pessoa estiver combatendo muito uma coisa, procura estudar com carinho essa coisa. Eu estava tentando aqui, ó, transmitir, tá, o decreto, mas vocês não estão conseguindo ver. Eu abri ele já aqui. Não aparece na tela, né, doutor Marcos? Não, não aparece. Para mim, não aparece aqui. Apareceu naquela vez que você fez, eu não sei qual o caminho que você colocou. Compartilhar, janela, guia do Chrome. Decreto-lei, vamos ver. Agora o senhor consegue ver? Agora está abrindo aqui, agora sim, agora sim. Agora sim. Agora você desce o decreto e vai no artigo 15. Procura o artigo 15 no decreto, que eu vou ler aqui no ar, para que você, que é bolsonarista, que está sendo enganado pelas pessoas de má índole, saiba que o TECOI só vai ajudar o presidente. Então vamos lá, artigo 15. Artigo 15, é isso? Artigo 15. Aqui, ó. Aqui. Compete às turmas processar e julgar. Agora você vai, eu vou lendo devagar e você vai baixando. Dos crimes definidos no artigo 5º, membros do Congresso Nacional, senadores e deputados federais, ministro do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Contas da União. Membros do Ministério Público da União, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, desembargadores dos tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais e tribunais regionais do trabalho, governadores dos estados e do Distrito Federal, secretários estaduais e do Distrito Federal, deputados estaduais e do Distrito Federal, membros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, secretários estaduais e do Distrito Federal, desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Desce mais um pouquinho, Fabiana. Membros do Conselho... onde está aqui? Membros do Conselho dos Tribunais de Contas dos Estados e dos municípios, prefeitos, delegados de polícia e juízes de direito. Aí eu pergunto para você, onde é que está o presidente da República? Onde é que está o ministro da Justiça, o ministro das Telecomunicações, o ministro do Trabalho, que nós vamos julgar? Não vamos julgar essas autoridades, porque elas já são julgadas, né, pelos órgãos competentes, entendem? Então, pare de acreditar em fake news e entenda, mesmo que o Bolsonaro não seja eleito, vamos supor, o Bolsonaro não é eleito. Quem sentar na cadeira do Bolsonaro, seja de esquerda, quem quer que seja, não vai governar. Ponto. Porque vivemos a ditadura do Judiciário. Quem governa é o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público. Simples assim. Então, pensa antes de falar. Antes de escrever para mim alguma bobagem, pensa antes de falar. Leia, estude. Julgarem, tá, aí fala dos julgamentos, né, dos recursos, né, cabíveis. Isso. Vai no artigo 36 do 37, que eu tenho um esclarecimento importante para você que está assistindo essa entrevista, esse esclarecimento do tribunal. Sobe um pouquinho. Você veja que as assinaturas... Desce um pouquinho, Fabiana. Você veja que quem está... Sobe um pouquinho só. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Sobe mais um pouco. Mais um pouco. Olha que quem deve assinar isso é o presidente da República. Desce um pouco. O ministro da Defesa, comandante do Exército, da Marinha Aeronáutica. Então, você veja que não tem Congresso Nacional. O decreto-lei não é submetido ao Congresso. Sobe um pouco agora. Mais um pouco. 28, sobe mais um pouco. O senhor quer o 26? Aqui. Olha só, no artigo 26. Tá. 27, desculpa. 27. Olha só, prestem muita atenção que eu vou ler aqui ao vivo para vocês no artigo 27 do Decreto-Lei.
aquele caso que eu estava explicando, caso algum congressista entre com uma ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia do decreto no Supremo Tribunal Federal. O que vai acontecer? Está escrito aqui. Ficam suspensos os efeitos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, por prazo indeterminado, com relação aos decretos-leis emitidos pelo Presidente da República, atuando como chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas, a contar da promulgação do presente decreto-lei, até que seja restabelecido o cumprimento da ordem jurídica pelos poderes judiciário, legislativo, executivo e Ministério Público, e enquanto perdurar o estado de calamidade pública ou a desordem institucional. Desce, Fabiana, um pouquinho. Uhum. A autoridade judiciária, o que é autoridade judiciária? Qualquer juiz, desembargador, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade judiciária que admitir ação judicial, inclusive de inconstitucionalidade, referente aos decretos-lei promulgados pelo chefe de Estado, será presa em flagrante delito pelo Procurador-Geral do Tribunal Constitucional da Ordem Institucional por 30 dias e responderá à ação penal por crime contra a administração pública perante o TECOI. Deixa um pouquinho mais. Se antes, olha o detalhe interessante, se antes da instalação em funcionamento do Tribunal Constitucional, da Ordem Institucional, a autoridade judiciária suspender ou declarar a inconstitucionalidade dos decretos-lei, será presa em flagrante delito pelo Procurador-Geral Constitucional por até 90 dias e responderá à ação penal por crime contra a administração pública, sem direito aos recursos processuais cabíveis até o funcionamento do TECOI, quando terá início o prazo legal para a defesa. Vocês estão entendendo agora porque nenhuma autoridade corrupta quer o TECOI? Mas claro que isso é impossível. O que você está esperando para comparecer na Paulista? Assinar e comparecer, é verdade. Assinar e comparecer. Para você não ficar mais reclamando nas redes sociais que está acontecendo isso ou aquilo com o governo. Você não quer colocar uma ordem na casa? Então... E se o presidente não fizer isso, doutor Marcos, tá? O STF, o senhor acha que o STF chega até as raias do absurdo de mandar prender o presidente? Olha, há essa possibilidade. Infelizmente, há essa possibilidade. O que está em jogo é o crime comum. Isso. Ele vai prender no sentido, ele vai afastar o presidente da presidência, porque uma decisão do plenário do STF, desse inquérito recente que foi aberto, no sentido de encaminhar ao Procurador-Geral da República oferecer denúncia contra o presidente, pedindo o afastamento... Isso já é um sinal, meio caminho andado que aconteceu ali, né? Entre Barroso e Alexandre de Moraes, né? Então, o que acontece? O que acontece? Ele, para ser afastado da presidência por crime comum, precisa de autorização do Congresso Nacional. Só que não se esqueçam, o Congresso Nacional tem centenas de congressistas que sofrem processos na justiça. E são contra... Sim. Minutinho só para concluir que isso é importante. Preste muita atenção, estou dizendo que nenhuma mídia fala isso. Nenhum jornal fala isso. Se você for consultar, vou fazer uma pesquisa dos 513 deputados e dos 81 senadores e verificar se ele tem processos civis ou criminais contra eles na justiça, você vai ver que não escapa nenhum. Quando ele não tem um processo criminal, ele tem uma ação de grande interesse econômico.
que ele precisa de uma decisão favorável. Uhum. Então, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal pedirem um afastamento, darem uma decisão para que o presidente Jair seja afastado, você acha que os congressistas não vão acatar a decisão do Supremo? Uhum. Se eles têm interesse econômico na justiça? Interesse econômico, rabo preso e boa parte dos congressistas contra o governo, né? Ainda tem isso. Exatamente. Então, você precisa parar de sonhar, precisa parar de ser ignorante. Ignorante, que eu digo no sentido de ignorar. Estude. Como é que a gente estuda? Conhecendo as leis. Não tem como você estudar na situação que nós estamos vivendo e dar opinião sem conhecer a lei. Entenda isso. Para você falar algo... Portanto, essas correntes, esses abaixo-assinados, vamos afastar o ministro A, ministro B, ministro C... Inúteis. Isso tem que ser muito claro, doutor Marcos, porque o que a gente vê de fake news jurídica é um absurdo. E as pessoas saem gritando pelas avenidas do país, que nem umas desesperadas analfabetas funcionais, pedindo coisas que não são possíveis. É que são impossíveis. Veja, presta atenção você. Eu sou professor de Direito Constitucional. Você não pode ir à Avenida Paulista pedir o fechamento do STF. Você não pode ir à Avenida Paulista pedir o fechamento do Congresso, porque você está tentando contra a sua própria liberdade, dada pela Constituição de 88. Uhum. Você está tentando contra a soberania do Estado. Isto é crime previsto na Lei de Segurança Nacional. E é isso que o STF... Mas é isso que o doutor Marcos... É isso que o STF pretende, dizendo que o presidente instiga o povo a fazer. Ele estaria cometendo esses... Ele estaria, na visão do STF, cometendo esses crimes indiretamente, por instigar o povo. Você precisa não cair na armadilha do judiciário. Presta atenção. Você pedir a criação de um tribunal para julgar os ministros do STF, correto, é constitucional. Você não está cometendo nenhum crime. Agora, quando você pede o fechamento da instituição, o que a instituição tem a ver com a pessoa que está exercendo? Uhum. O Supremo Tribunal Federal foi criado há mais de 80 anos. Sim, não dá para fechar o STF. Há mais de 100 anos. É o STF que é corrupto, não. São as pessoas que estão lá que não cumprem com as suas funções constitucionais. É diferente. Sim. Entenda bem isso. Sim. É o Congresso que tem que ser fechado? Não. São os parlamentares que têm que ser substituídos, com certeza. Você, veja bem, você que elegeu os congressistas, você elegeu eles. Você, entenda, você elegeu. Se você descobriu depois que ele é corrupto, você também é culpado, porque você não analisou previamente não investigou a vida pregressa dele, você não fez uma investigação dele e deu poderes para ele te representar. Entenda. Sim. Então agora nós estamos no mato sem cachorro. Uhum. Ou é o decoy ou vai para a guerra civil. O que você quer? O que você pretende? Que na realidade, doutor Marcos, eu vejo uma guerra civil aparecendo porque o STF não vai ter limites para botar no cabresto o presidente. E o povo não vai admitir isso. O povo vai se revoltar e vai sair para a rua. Só que ao invés do povo fazer isso tardiamente e querer remediar, tem que começar a pautar e a brigar pela briga certa na rua, como eu digo. E aí tem muitos também parlamentares que instigam as pessoas a pedirem os absurdos na rua. Olha só. Com milhares de seguidores, né? Você observa bem o seguinte: toda a estrutura representativa no Brasil está equivocada. Pensa bem um pouquinho. Se você está doente, você que está me ouvindo, você vai falar com o enfermeiro?
Você vai falar com o curandeiro para saber o que você tem? Não, você vai a um médico, porque ele estudou para isso. Se você tem um problema jurídico num contrato, você vai procurar quem? Você vai procurar um advogado. Se você tem uma empresa que está sendo mal administrada, você vai procurar quem? Um administrador de empresa que tenha experiência em gestão. Uhum. Agora, o que nós temos no Congresso? Nós temos pessoas analfabetas, pessoas de baixa escolaridade, Sim. que ouviu o galo cantar, não sabe aonde, Uhum. e que está representando você. Pior é isso. Olha o detalhe. Olha a gravidade. E você agora quer que você ajudou a eleger, faça o que você quer. Só que ele não entende o que você quer, porque ele não estudou. Entendeu? Sim. Então, veja, para você administrar algo, você tem que ter competência. Eu vou fazer uma crítica construtiva aqui ao presidente Bolsonaro. Ele tem uma boa índole, com certeza. Ele tem boas intenções, com certeza. Sim, é um homem honesto, né? Fazia tempo que não tinha. Ele é um homem honesto, como disse a Fabiana, com certeza. Eu não vou atacar a honra do presidente. Agora, ele tem conhecimento de gestão pública? Ele Não. é um administrador público? Não. Ele tem conhecimento de direito público ou de direito administrativo? Não. Então, a situação dele é muito difícil. Porque, veja, quando você não tem conhecimento sobre alguma coisa, você é que está no campo. Você está com uma praga na plantação. Aí um agrônomo incompetente fala uma coisa para você. Aí o outro agrônomo, que é competente, de fato conhece, diz o que você deve fazer corretamente. Só que você não sabe em quem você vai acreditar. Porque você não tem conhecimento técnico. Então, eu sou a favor de que qualquer pessoa, para ser prefeito, governador ou presidente, para atender o interesse do povo que votou em você, é obrigatório que o candidato conheça a administração pública, Também concordo. pública, economia, direito público, direito administrativo, porque isso vai amenizar e evitar que ele seja enganado. Sim. Muitas das decisões que são imputadas ao presidente não é dele. É porque ele foi mal assessorado. Isso desde o início a gente comenta. Cadê a assessoria expert em algumas áreas, né? Não estou falando dos ministérios, em especial a jurídica, a constitucional, enfim, para dar o norte correto, né? A PGR, a gente vê, enfim. Então, não é possível. Ele está há 2 anos e meio tentando governar. É inaceitável isso. Observa bem o seguinte. Eu só vou dar um exemplo a você. No meu dia a dia, como advogado. Aí vocês vão entender o que é advogado e advogado. Vocês podem achar um negócio absurdo que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, isso existe na ordem dos advogados do Brasil, dos inscritos na ordem. Tem advogados mal preparados, que são subservientes a juiz. Eu tive clientes que me procuraram e disseram: doutor Marcos, o juiz me humilhou na audiência e eu fui prejudicado e o meu advogado ficou quieto. Tá. O que ele ficou quieto? Porque
porque ele se sentiu inferior ao juiz, porque ele não tem o conhecimento do juiz, porque teve medo do juiz. Agora, por que eu sou considerado o inimigo número 1 da magistratura? Porque eu vou para cima deles. Porque nenhum deles tem o meu conhecimento jurídico. Ponto. Então, eu não peço nada ao juiz. Eu determino que ele faça algo. Porque quando eu apresentei a prova, apresentei a lei, eu só quero uma caneta dele, concedida a liminar. Dou provimento ao seu pedido, doutor Marcos. Os juízes corretos fazem isso. São vários ao longo da minha carreira que fizeram isso. Agora, tem aqueles que não fizeram e vieram com conversinha fiada. O que eu faço? Eu processo eles criminalmente. Eles têm medo que outros advogados comecem a fazer o que eu faço. Então, imagine, na presidência da República, se você tem um presidente qualificado. Porque lá é um antro de corrupção. Uhum. O Bolsonaro, que levou a corrupção para lá, já existia quando ele entrou lá. E o corrupto tem medo, o corrupto de colarinho branco, ele tem medo da competência sua. Passa a respeitar você, não por medo, mas por sua competência, porque sabe que se você fizer algo, a sua cabeça vai rolar. O conhecimento gera respeito, né, doutor Marcos? As pessoas com conhecimento são respeitadas, as ignorantes não, né? Exatamente. Então, o que precisa isso? Suponhamos que eu estivesse na presidência da República. Só uma suposição. Eu teria resolvido o problema da pandemia com 2 decretos-lei. Simples assim. Bem simples. Porque eu iria dar ordens. Para você dar ordens, você tem que saber o que está fazendo. Sim. Não é você ter a patente. O verdadeiro militar não é aquele que é general, que tem a patente de general, tem a patente de coronel, tem a patente de tenente. Não. É aquele que conhece a patente. É o líder, sabe o que está fazendo. Por isso, ele é o líder da tropa. Não pela patente, mas porque ele sabe fazer o que todos os soldados fazem, e melhor. Por isso ele é o líder. Uhum. Então, vocês precisam entender, para que nas próximas eleições, meditem sobre o que eu estou dizendo. Meditem sobre isso. Será que nós não temos culpa de elegermos pessoas despreparadas? Elas podem ser boas, honestas, mas despreparadas para ocupar cargos públicos na administração? Pensa um pouco. Não podemos mais fazer isso. Porque o prejudicado é você que votou. O prejudicado é só você que votou. É um país muito grande, né, doutor Marcos? As pessoas são ignorantes também. Tem a compra de voto, tem o voto a cabresto. Eu sempre digo que o tamanho do país gigantesco é o problema da administração do país. Eu tenho plena certeza disso. São 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. É muita coisa para um presidente só. Para você, olha, o correto, viu, Fabiana, para você administrar um país, qual seria o ideal de uma administração federal? Vamos supor que nós tivéssemos, nós, o povo, um partido em que as pessoas qualificadas, ou seja, que têm curso de gestão pública, têm formação em direito, em economia, dissessem:
a nós: vamos sair candidatos à presidência da República. Ele preencheu os principais requisitos que eu acabei de citar. Mas ele irá fazer um bom governo? Resposta: não, ainda não. Ele vai precisar de 1 ano para conhecer a situação da administração do governo federal, na qual ele é o chefe supremo. Agora, vamos supor o seguinte, que antes dele ser presidente, ele fosse conhecer cada ministério, conhecer o cronograma do Ministério da Educação, quais as pessoas trabalham lá, quais são as normas, os decretos, as leis vinculadas ao Ministério da Educação, quais são os cargos e as pessoas que estão ocupando esse ministério, e o que elas estão fazendo, qual é a dificuldade desse ministério na educação a nível federal. No momento em que você conhece, você pode fazer um programa de gestão para a pasta da educação. Você pode fazer um programa de gestão para a pasta da saúde. Você pode fazer um programa de gestão para a pasta da agricultura. Então, quando você faz um programa de gestão para cada ministério e você se candidata a presidente, você vai dizer ao povo: olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso aqui, ó, que nós levantamos no Ministério da Educação. Temos dotação orçamentária para isso, vai sair dali. Entenda bem o seguinte: isso é organizar o Estado. Isso é fazer você ter credibilidade junto à opinião pública. Entende? Então, por exemplo, vamos supor que alguém chegasse para mim e dissesse: Marcos, o senhor vai sair candidato à presidência da República, temos aqui um partido. Eu vou dizer que não, eu não posso. Eu tenho conhecimento, tenho, para fazer um bom governo, com certeza. Mas eu precisaria fazer um programa para cada um dos 23 ministérios. E coisa que não tem, né? Coisa que não tem. Eu teria que estudar isso durante 2 anos, 3 anos, antes de me candidatar e fazer um projeto. Aí, quando eu assumir o governo, eu vou chegar para o meu ministro da Educação: cidadão, quero que você desenvolva esse projeto que o povo aprovou. Sim. Se tiver problema, você me fala que eu resolvo em 5 minutos. Entendeu a diferença? É como um presidente de um banco, de uma grande companhia multinacional, que fez um programa, falou: diretores, vão executar isso aqui, ponto final. Entende a diferença do que é governar, do que é gerir algo? Sim. Doutor Marcos, já estamos aí há 1h30, né? Foi muito boa a companhia, a audiência aqui do público, mas a gente já começa a ver as pessoas indo fazer outras coisas, enfim, né? O objetivo era falar mais sobre o TECOI e fazer o convite para essas 2 situações importantes aí. Uma, 15 de agosto, para começar a levantar esse assunto e a mobilizar a Avenida Paulista, e a outra é o 7 de setembro. O senhor estará lá também na Paulista em 7 de setembro, é isso? Vou estar também, eu tive um convite dos caminhoneiros, deverei estar também fazendo parte. Mas a proposta do TECOI é do dia 15, então eu peço a você que vá no dia 15, na Paulista, em apoio à criação desse Tribunal Constitucional. Sim. Porque só basta você ir, a sua presença na Paulista, segundo o presidente, se ele verificar 2 milhões de pessoas na Paulista, 3 milhões de pessoas na Paulista, ele vai assinar esse decreto no dia seguinte. Porque eu, no lugar dele, faria isso. Porque a situação está caótica. Sim. Então,
Eu conto com você. Nós não temos políticos. O nosso palanque, lá no caminhão, não vai ter nenhum político, porque nós somos legalistas. O que significa isso? Somos a favor do cumprimento da lei, porque sem o cumprimento da lei não tem democracia, não há ordem, e sem ordem não há progresso. Entende Sim. agora? Então você tem que apoiar essa nossa iniciativa para o seu próprio bem, para o próprio bem do seu filho e do futuro dos seus netos. Dá para você entender? O TECOI é uma inspiração divina. Eu, como professor de Direito Constitucional, eu não percebi que havia essa possibilidade do decreto-lei. O senhor só foi ver depois, posteriormente. Eu só fui perceber isso por inspiração divina. Quando você é uma pessoa temente a Deus, que você cumpre os mandamentos, você tem sabedoria. Então, você consegue ver onde outros não conseguem enxergar. Eu agradeci a Deus por isso, porque eu estou preocupado com o futuro dos meus netos. Eu estou vendo o país descer ribanceira abaixo. Às vezes eu nem durmo de noite. E não pense os senhores que a minha vida é fácil. Eu sou perseguido pela magistratura. Sim. Aqui em São Paulo, 99%. Sim. Vou deixar 1%, que eu tenho meus amigos aqui, juízes, que são pessoas corretas. Sim. Porque eles estão com medo do TECOI. E tem que ficar, porque vai ser criado, sim. Mais dia menos dia vai ser criado, né? Vai ser criado. Então lá, gente, bora lá assinar, entrar na página do moraliza.com, ajudar aí, né, a população a ser criado esse tribunal, ajudar o doutor Marcos aí, que com o brilhantismo, notório saber jurídico, conhecimento, constitucionalidade, elaborou com tanto capricho esse decreto aí, que não tem 30 artigos, mas que salva o Brasil desse caos aí institucionalizado pela nossa Suprema Corte, né? Vamos falar assim. É isso, doutor Marcos, muito obrigada pela participação. Faremos tantas outras, podemos fazer uma 2 dias antes ou um dia antes também do dia 15, tá? O senhor já está convidado aqui para a gente reforçar e fazer mais divulgação, porque nós pensamos ontem mesmo, né? Numa rapidez aí muito, muito em cima da hora de fazer essa live hoje, mas com certeza, com mais divulgação, a gente consegue ali no dia 13 ou no dia 12, enfim, fazer uma próxima chamando o pessoal, tá? Vamos fazer, tá bom? Eu que te agradeço, Fabiana, pela oportunidade que sempre você deixa esse canal aberto. E eu convoco você a fazer caravana, porque eu tenho, Fabiana, muitos apoios em diversos estados. Você que é empresário, se organize em cada estado. Você que apoia o TECOI, que nos prestou o voto, você que é policial militar no seu estado, se organize, faça uma caravana para vir a São Paulo, né? Para nos encontrar, seja um coordenador, todos os coordenadores de caravanas que vierem a São Paulo estarão conosco no caminhão. Nós estamos organizando, já tenho alguns coordenadores de alguns estados que vão trazer algumas caravanas para a Paulista. Por que a Avenida Paulista? Porque foi o que o Bolsonaro pediu. Sim. Ele disse, literalmente, que se nós nos manifestarmos na Avenida Paulista maciçamente, ele vai fazer o que o povo quer. Ótimo, ótimo. Então bora lá, 15 de agosto de tarde? Que hora o senhor está programando, doutor Marcos, lá? Dia começa a manifestação ao meio-dia e vai até às 18 horas. Então eu preciso que você faça as caravanas, montem faixas no TECOI escrito: queremos o TECOI, presidente. Queremos o TECOI, presidente. Queremos o TECOI. Assine o TECOI, presidente. Esses slogans, vocês veem organizados, tudo vai ser organizado, porque eu sou perfeccionista e disciplinado. Comigo não tem bagunça, tá certo? Você
também com um propósito sério de criar um tribunal, que é uma coisa séria, constitucional, tá certo? Para o presidente assinar. Vamos fazer um grande movimento cívico para a criação do TECOI. E conto com você. Monte a sua caravana. Eu vou deixar o meu telefone no ar, o telefone de contato para aqueles que vão montar caravana, entrar em contato. Claro que eu não vou poder atender todos, mas toda a minha assessoria vai poder atender. Então, se eu não puder atender, as pessoas que estão coordenando caravanas para vir a São Paulo, especificamente, para esse movimento do TECOI, no dia 15 de agosto, agora, sem ser nesse domingo, no próximo. Meu telefone anote você aí, 11... Vou botar aqui, 11, vou botar aqui nos comentários aqui, 11... 11, 9... Tá. 4783... 4783... 8768. Tá, vou botar aqui, telefone do Dr. Marcos Davi. Então, vocês se Dr. Marcos organizem Davi. nos estados para fazer essa caravana, façam faixa, slogan. Queremos o TECOI, presidente. Assine o TECOI para acabar com o sofrimento do povo brasileiro. O povo brasileiro é criativo. Venha de verde e amarelo. Perfeito? Claro, claro, senhores do... Ligue para organizar essa caravana. Nós estamos criando um uniforme do TECOI. Tá? Tem um uniforme que já está pronto. Eu vou estar vestido com ele no dia da manifestação, e vocês todos que estiverem na Paulista poderão adquirir esse uniforme para a próxima passeata para a próxima passeata, no dia 7 de setembro, vocês poderão vir uniformizados na Avenida Paulista. Tá certo? Ótimo, então, perfeito. Conto com vocês no dia 15 de agosto. Domingo sem ser nesse no outro, no próximo domingo. Tá joia, então. Obrigada, doutor Marcos. Até a próxima. Obrigada a você que também ficou aqui conosco e quem vai assistir posteriormente a transmissão, porque ela roda, fica sendo compartilhada e depois tem muitas visualizações. Obrigada e até a próxima conversa com o doutor Marcos Davi Figueiredo, o autor do decreto-lei que prevê o TECOI, a criação do TECOI, Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Boa noite a todos. Até a próxima.